Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de Teresina nestas eleições, recebemos a partir de agora o candidato Fábio Sérvio, do PROS. Seja muito bem-vindo, candidato. Muito obrigado você, o GP1. Para dar início à nossa entrevista, por que o senhor quer ser prefeito de Teresina? Bom, eu acredito numa necessidade de renovação política no estado do Piauí, então essa renovação passa pela Prefeitura de Teresina. E acho que desde 2018 nós nos credenciamos para representar essa renovação política, converger o sentimento de que as pessoas entendem hoje que é preciso mudar, é preciso oxigenar as ideias, é preciso combater os velhos agentes políticos que estão aí e abrir caminho para uma nova geração, né, para contribuir para o desenvolvimento da cidade, do estado e da política do Piauí como um todo. Cite uma prioridade do seu governo caso seja eleito. Bom, prioridade 0 é saúde e a prioridade 0.0 é geração de emprego e renda e empreendedorismo. A gente está saindo de um momento muito grave, que é com relação à crise, né, do coronavírus, e isso freou o crescimento dos empregos e gerou um problema mais grave ainda da saúde pública, né? A gente tem que focar nisso e tem que resolver essa questão da saúde pública em Teresina, que tem um orçamento de 1,3 bilhões, mas não tem eficiência na aplicação desse recurso. Agora, se eleito, o senhor vai estar assumindo a Prefeitura de Teresina em um período de crise econômica. As pessoas estão comprando menos e, consequentemente, pagando menos impostos. Isso diminui a arrecadação do município. Como é que o senhor pretende cobrir os gastos do município, repor o que foi tirado e ainda fazer investimentos com essa baixa arrecadação de tributos? Bom, a gente, ao analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, né, e a própria LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a gente encontra uma série de equívocos na aplicação de recursos públicos. Por exemplo, não há um foco na geração de emprego e renda. Não há um foco no fomento ao empresário, fomento ao investimento. Isso, quem é que gera a economia? Quem é que faz a economia movimentar? Quem faz a economia movimentar é a iniciativa privada. Por exemplo, aqui especificamente em Teresina, houve um aumento do tamanho da máquina pública nos últimos anos, né? Número de, talvez, contratações desnecessárias, a história do cabide de emprego, o alto custo da manutenção mesmo, do custeio das secretarias desnecessárias. Então, a gente tem que focar numa redução do tamanho da máquina. Nessa segunda parte de nossa entrevista, nós vamos abordar temas citados em seu plano de governo. Um dos eixos de seu plano de governo é o desenvolvimento econômico. O senhor fala, por exemplo, em conectar as indústrias de Teresina às câmaras internacionais do comércio. Como é que o senhor pretende fazer isso, tendo em vista que nós enfrentamos uma crise econômica por conta da pandemia? Então, para dar esse passo, o primeiro ponto de partida é o Porto Seco em Teresina. E o benefício para a exportação. O Piauí é exportador. Tá? O Piauí ele tem uma representatividade pequena, mas é exportador. Nós precisamos começar a programar, a focar um projeto de Estado para 10 anos. Então, só que nós não temos a exportação beneficiada. E aí é onde entra a questão da indústria aqui, né? A gente pode exportar, tem condições de exportar, seja a agroindústria, que é a indústria base, seja a indústria de aço aqui, seja a produção de tecnologia, que é o que eu aposto muito no futuro, né? E quando eu olho para Teresina daqui a 20, 30, 40 anos, é isso que a gente tem que projetar. Então eu acredito o seguinte, nós precisamos, né, colocar o Piauí, colocar Teresina, e aí Teresina é o polo principal disso, no eixo do comércio internacional. O senhor fala em investimentos nas áreas sensíveis da saúde. Que mudanças seriam essas e como o senhor pretende executar esse plano? Bom, o maior problema da saúde de Teresina é o trânsito. É o maior problema da saúde de Teresina. Ele gera um custo por trauma, acidentes, principalmente de moto, algo em torno de 20% de tudo que o HUT gasta. Encarar o trânsito como o maior problema de saúde pública de Teresina vai fazer com que a gente combata, fiscalize e eduque a população para reduzir o número de acidentes. Então, a gente vai fiscalizar para reduzir o número de acidentes e reduzir o custo do HUT, esse é o primeiro passo, e desovar a fila de cirurgias. Na área da educação, o senhor tem como uma das metas universalizar o acesso à informática nas escolas municipais de Teresina. Como pretende executar esse plano? As crianças agora estão tendo que assistir aula por televisão. É um pensamento analógico, porque se ela quiser rever a aula, ela não consegue.
E hoje eu vi uma entrevista de uma professora dizendo o seguinte, olha, de cada 40 alunos, só 7 estão tendo produtividade nessa história de sala de aula virtual do município. Então, nós precisamos pegar essa criança, familiarizar ela desde pequeno com a informática, com a programação, com o pensamento digital, para que ela encontre no futuro uma profissão que se adeque a isso e a gente redirecione a vocação de geração de emprego e empreendedorismo na cidade. O sistema de transporte público de Teresina não tem agradado aos usuários. Que mudanças o senhor pretende fazer no sistema Integra para proporcionar uma melhoria desse serviço na capital? Bom, você tem razão. Além de não estar agradando os usuários, a gente está perdendo passageiros. Nos últimos anos, mais de 1,5 milhão de passageiros deixaram de usar o transporte e foram usar carro e moto, contramão do que acontece no mundo todo. Nós precisamos rever o conceito inteiro de mobilidade urbana de Teresina, chamar novos técnicos, reprogramar o sistema, encontrar um sistema que seja para Teresina e não uma adaptação como foi feito lá de Curitiba, em 1974, tentaram aplicar aqui. Em relação à infraestrutura, Teresina tem um problema antigo que é a falta de drenagem urbana eficaz. No período das chuvas, sofre com grandes alagamentos. O que fazer para resolver esse problema de forma definitiva? Então, primeiro a gente tem que pactuar com a cidade que é preciso ser feito e as pessoas entenderem isso, para resolver de vez esse problema. Segundo, aplicar recursos, certo? Há uma falta de prioridade no que é preciso se fazer em Teresina. Então, o que é mais importante? E o que adianta você asfaltar se depois você vai quebrar? Quanto foi gasto de asfalto, se daqui a pouco tudo vai ter que ser quebrado? Então, a gente tem que parar, dialogar com a cidade, dialogar com os comerciantes, dialogar com os moradores e fazer de vez as galerias. Na área de segurança, o senhor fala em descentralizar a Guarda Municipal de Teresina. Como se daria esse processo? Bom, na verdade é um processo que já existe semelhante ao que acontece nos quartéis da Polícia Militar e nos distritos policiais civis. Então você tem que tirar, não é só o guarda municipal estar vivendo dentro de um carro. Você tem que adotar um local dentro do bairro, onde a comunidade passa a ter acesso e ele passa a exercer um serviço de inteligência. Conhecer as famílias, conhecer a comunidade, se aproximar e oferecer essa segurança localmente, né, num reforço com parcerias com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Isso é fundamental, colocar essas polícias para conversarem e estar lá no bairro. Nessa última parte de nossa entrevista, faremos um ping-pong. O senhor vai apenas responder se é contra ou a favor a cada tema citado, sem a necessidade de emitir opinião acerca do assunto. Vamos lá? Vamos lá. Progressista ou conservador? Conservador. A favor ou contra as cotas raciais? Olha, não é a favor e nem contra, né? É só aplicar isso de maneira correta. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, a favor ou contra? Contra. Favorável ou contra a descriminalização da maconha? Contra. A favor ou contra o aborto? Contra. Ideologia de gênero nas escolas, contra ou a favor? Contra. Para encerrar a nossa entrevista, o senhor tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais e deixar sua mensagem aos teresinenses. Eu sou Fábio Sérvio e eu acho que represento essa mudança na política do Estado do Piauí. É preciso que você tenha coragem e acredite que parte das soluções começa por renovar quem está lá. Quem é o prefeito, quem são os vereadores, quem são os deputados estaduais, quem são os deputados federais. Acabar com essa hereditariedade na política. E a gente quer abrir espaço para que outras pessoas, uma nova geração, também se envolva no processo político. Acho que inspirar as pessoas a fazerem parte e ocuparem os espaços é o principal motivo da gente vencer essa eleição. A TV GP1 agradece a presença de Fábio Sérvio. Boa sorte, candidato. Muito obrigado e um grande abraço a todos.